Quando Daniel viu os dois anjos, ele quis que sua esposa soubesse, mas o anjo fez sinal para que ele ficasse em silêncio. Na mesma hora, o poder da fala de Daniel foi arrancado dele. Neca começou a chorar, temendo que Daniel morresse. Os anjos seguraram Daniel pelos ombros e o ergueram para fora da ambulância. De repente, Daniel se viu em outro lugar com um dos anjos. Daniel, tenho muita coisa para lhe mostrar. Quando olhou, Daniel viu um lugar com uma multidão de pessoas reunidas. E a aparência era a mesma que os anjos. A cor delas era de um branco puro e seus corpos pareciam brilhar de radiação. Devido à aparência semelhante, Daniel achou que estava vendo uma reunião de anjos. Esta não é uma reunião de anjos, Daniel. É uma reunião dos santos. As diferenças entre os santos e os anjos são sutis. A cor deles é um branco puro, brilhante da cabeça até os pés. Mas a diferença é que os anjos têm asas, enquanto os santos não. Os santos estavam adorando a Deus. Eles adoravam a Deus em uníssono e erguiam as mãos enquanto cantavam. Daniel ouviu o som de muitos instrumentos, e não era igual a nada que tivesse ouvido antes. Ele desejou se juntar àquelas pessoas e seguiu em direção a elas, mas o anjo o impediu. Daniel, não vá. Tenho muito para lhe mostrar. Pegue esta pasta e registre tudo o que viu. A multidão que Daniel viu estava olhando para a luz que brilhava como o sol. Era a fonte de toda a luz que havia lá. Vamos visitar as mansões que Jesus preparou para o seu povo. Na mesma hora, Daniel estava em um novo lugar com mansões radiantes até onde a vista podia enxergar. Não se comparava a nada que ele conhecia na Terra. Apesar das aparências lembrarem prédios, a estrutura era incomum. Não era feita de materiais terrestres. Elas pareciam estar vivas, se movendo. Daniel, Jesus terminou seu trabalho. As mansões estão prontas, mas os santos não estão prontos. Havia um som de linda cantoria e adoração, e parecia vir de toda parte. Daniel quis saber de onde vinha o canto, porque ele não estava vendo ninguém lá. Daniel, o cântico de adoração que está ouvindo está sendo cantado pelas flores. Quando olhou, Daniel viu as flores balançando em resposta à música. Parecia de fato que estavam batendo palmas, gritando e louvando a Deus. Estão esperando pelos santos. Agora, vamos visitar o inferno.
Dá para ver os portões do inferno? O anjo ergueu a mão e, conforme ela desceu, os portões abriram com um grande barulho. Daniel podia ouvir o choro e o lamento de muitas pessoas, mas não conseguia ver nenhuma delas. Então uma luz brilhou do corpo do anjo para a escuridão, para que Daniel pudesse ver com mais clareza. Havia muitas pessoas lá, mas ao contrário das almas do céu, a aparência delas era a mesma que haviam tido na terra. Havia pessoas de cada raça, cultura e nacionalidade. Cada pessoa parecia aprisionada em seu próprio tormento pessoal, um tormento que continuava pela eternidade, e não podiam se comunicar com as outras. Os sons de choro e lamento eram quase ensurdecedores. De repente, todos pareceram notar a presença de Daniel e começaram a gritar-lhe pedindo ajuda. E chamavam apenas por Daniel, como se não pudessem ver o anjo. Por favor, me ajude! Sou um pastor! Roubei dinheiro da igreja e menti! Me ajude! Por favor! Estou pronto para me arrepender! Me ajude! Na mesma hora, depois que o pastor fez aquela declaração, a força que o atormentava pareceu aumentar. As pessoas tinham carne, mas não sangue, e quase pareciam estar pegando fogo, embora nenhuma chama pudesse ser vista. Havia um grupo de pessoas que estava comendo a própria carne. Elas vomitavam o que comiam e a carne crescia de volta. Isso continuava em um ciclo interminável de tormento. Essas pessoas que você vê se comendo praticaram bruxaria enquanto estavam na Terra. Elas se especializaram em comer carne humana e agora elas vão se comer para sempre. Elas estão colhendo o que plantaram. Aquele lugar não é bom para nenhum ser humano criado por Deus. E Deus não fez aquele lugar para o ser humano. Fez para o diabo e seus agentes. Mas seres humanos teimosos que desobedecem a Deus como o diabo também irão para lá. Deus não tem a intenção de pôr nenhum ser humano no inferno. É um lugar perigoso e mortal. Ele o criou para o diabo e a sua gente. O que viria a seguir seria uma declaração surpreendente feita pelo anjo. Daniel nunca imaginou em sua vida que ele ouviria o julgamento. Daniel, se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia? Não! Eu sou um pastor! Sou um filho de Deus, eu nasci de novo! Eu prego por todo esse país! O país que eu não pode ser! Não pode ser! Chega! A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse, mas não quis perdoar sua esposa, e seus pecados não foram perdoados. Trata-se de colher o que plantou.
Não pode semear intolerância para com sua esposa e colher o perdão junto a Deus. Nós discutíamos, um grupo de pessoas, milhares de pessoas estavam sendo mandadas para o inferno. Então o anjo disse que ia me mandar de volta ao mundo para advertir esta geração, porque seria o último aviso para ela. Eu me vi sendo segurado por muitas pessoas. Eu estava despido, só estava de calças. Tiraram a minha veste. Eu vi uma multidão, mais de 20.000 pessoas. Olhei para a esquerda e para a direita. As pessoas gritavam, choravam, algumas louvavam a Deus. Então eu olhei à minha volta, não consegui entender o que estava acontecendo, porque para mim eu estava caindo e quando abri meus olhos, vi todas as mãos me segurando. As pessoas que estavam lá disseram que eu dei um pulo. Lá está o caixão. Como? Mas já faz 3 dias que ele está aqui na funerária. É mesmo. 3 dias aqui neste caixão. Não dá para acreditar. Nunca vi uma coisa dessas. Eu vi a grande catedral. Era muito grande. Olhei em todas as direções e havia muita gente. Algumas gritavam, outras diziam caixão, outras diziam funerária, outras 3 dias. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque para mim não havia se passado mais que 15 minutos. Por isso, não entendia por que estavam dizendo 3 dias. Para mim, não houve dia nem noite. Houve apenas aquele momento em que eu vivi. Com minha esposa. Quando entrei no quarto, era 2 de dezembro. Perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Por que falaram do caixão, 3 dias e funerária? O que estava acontecendo? Então, minha esposa começou a olhar o meu corpo e onde haviam ejetado as drogas. Ela então me perguntou se eu sabia que eu morri. E este é o atestado de óbito. E quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido e que haviam usado o equipamento para verificar, como podem ver, verificaram o batimento cardíaco, tudo, pupilas. E de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levar para a funerária.